que vai agora dar sequência aqui na apresentação dos R5. Na verdade, eu convido aqui o professor Adriano. Nós vamos passar para a segunda etapa da reunião, que vai ser a cerimônia aí de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos 3 residentes de 5º ano, e depois eles vão falar também um pouco sobre os estágios opcionais que eles fizeram. Adriano. Bom dia a todos. Hoje é um dia de alegria. Nós estamos formando aí mais 3 residentes, e excelentes residentes. Então, esse investimento que o público faz, né? Nós estamos retornando agora, jogando aí para a população esses 3 indivíduos que vão ajudar essa população tão sofrida. Mas, ao mesmo tempo que é alegria, é tristeza também, porque, afinal de contas, nós passamos 3 anos, pelo menos, com eles. Então, cria-se um vínculo, uma amizade, e eles estão indo embora, né? Praticamente ninguém acho que vai ficar fazendo pós-graduação, mas é a vida. E para isso é que a gente tem, então, essa despedida. E eu gostaria de chamar os 3 daqui a pouco para fazerem as suas apresentações dos trabalhos de conclusão de curso. E eu gostaria, então, de chamar inicialmente a Marina. Ela faz a apresentação dela, depois o Matheus e depois o Ivan. E, por final, seria, então, a apresentação dos estágios que foram realizados fora, tanto pela Marina quanto pelo Ivan. Então, Marina, por favor. Faço só o TCC e depois volto, né? Pode tirar essa máscara? Pode tirar? Entra na pasta minha aqui. Esse TCC. Melhor porque o Matheus está aqui, a gente já deixa tudo conectado. Não. Não. Já tá. 5? Eram 7. Mas já passou 2. Ué, mas... problemas tecnológicos. Aparentemente, a reunião do Jefferson não quer sair da tela. Acho que agora vai. Pega meu Mac e transforma em... Você tem conexão com a do Juan? Conecta na reunião que ela do Juan no seu Mac. Acho que é isso, né? Agora só tá bom? Fazer isso, já vai conectar. Vai ser o TCC, aí cada um apresenta o TCC, depois cada um apresenta o estágio. Ele é velho. Posso? Pode. Você tem 4 minutos agora. Bom, meu nome é Marina, sou R5 do serviço, vou apresentar meu TCC, que teve como orientador o Dr. Cássio, que são as percepções dos pacientes antes e após o estudo urodinâmico em hospital de referência do Sudeste brasileiro. Bom, a gente sabe que a urodinâmica é o padrão ouro para avaliação da função e fisiologia vesical, é um exame minimamente invasivo, com algumas complicações possíveis, como retenção urinária, disúria, infecção do trato urinário, e é um exame que pode causar desconforto físico e emocional no paciente. A nossa revisão de literatura, que foi extensa, a gente não encontrou nada que falasse de maneira objetiva sobre as percepções dos doentes a respeito de exames invasivos. Em 2008, Catani e colaboradores tentaram até demonstrar o impacto da ansiedade no pré e no pós-operatório,
mostraram que era um fator muito importante, mas não deram nenhuma solução eficaz e factível para isso. Então, tendo em vista que é um exame desconfortável, que pode... É só para dar uma emoção. Então, visando tudo isso que eu estava falando, esse trabalho tem como objetivo esclarecer a percepção dos doentes quanto ao exame, identificar o que causa desconforto e o que a gente pode fazer para minimizar os impactos negativos, melhorando a orientação e o aconselhamento médico. Os materiais e métodos, então, a gente elaborou um questionário com 14 perguntas que foi aplicado durante 6 meses no nosso setor de urodinâmica. A urodinâmica foi realizada segundo o Manual de Boas Práticas da ASS, e esse é um estudo transversal descritivo, onde a gente analisou tabelas de frequência e uma análise unimultivariada, tentando correlacionar esses dados. Então, no questionário, antes da urodinâmica, os pacientes colocavam a idade, sexo, escolaridade, se tinham ou não doença neurológica, se já haviam feito o exame, se eles tinham entendido o exame e se consideravam o mesmo importante. Além disso, também precisavam colocar se estavam sentindo ansiedade, medo, dúvida ou vergonha e dar uma nota para esse sentimento. Depois do exame, eles deveriam falar qual foi a pior parte física para eles, sondagem uretral, retal, permanecer de bexiga cheia, encher a bexiga ou urinar na frente do médico, dar uma nota para isso, assim como dar uma nota para a parte emocional também do exame. No final, eles respondiam se o exame foi melhor, pior ou igual eles imaginavam e se eles realizariam o exame novamente, se necessário. Vou passar brevemente materiais e métodos. A significância estatística foi de 5%, só para a gente ter isso em mente. Então, de resultados, resultado global, a faixa etária prevalente foi 41 a 70 anos, com 51% dos pacientes do sexo feminino, 49% do sexo masculino. 75% deles tinham primeiro e segundo grau completo e apenas 9% tinham ensino superior. A maioria, 82%, não tinha doença neurogênica e 58% deles estavam realizando o exame pela primeira vez. 100% deles consideraram o exame importante, que eu acho que isso é um fato muito relevante. Só que desses pacientes, 71% referiram que compreenderam o exame. E o dado curioso é que 41% antes do exame referiram que tinham dúvida e 38% pós-exame mantiveram essa dúvida. Então, o que isso quer dizer? Por que temos pacientes saindo com dúvida do nosso exame? Nos sentimentos, a vergonha e a ansiedade foram os prevalentes, de uma maneira global, e o desconforto físico, com a sondagem retal, uretral e permanecer de bexiga cheia, foram os mais significativos. Nessa tabela, a gente consegue ver a associação dos desconfortos emocionais em relação ao exame antes e depois do procedimento. Fica nítido que todos os desconfortos tiveram uma diminuição pós-exame, mas a ansiedade foi o mais importante com valor significativo, foi uma queda de 80%. Quando a gente olha a dúvida, de novo, eu trago a questão do porquê que o paciente tem tanta dúvida. Teve uma queda só de 40%. Perdão. Aqui na tabela 2, a gente buscou relacionar os desconfortos emocionais e as diferentes faixas etárias. Então, a gente vê que o medo ele é mais prevalente nos pacientes mais idosos, acima de 71 anos. A ansiedade fica mais prevalente de 41 a 50 anos, mas com uma significância estatística, a gente tem a vergonha e a dúvida, que aumenta de maneira linear com o passar dos anos, aumenta com a idade. E eu acho que a gente pode trazer como discussão, principalmente na parte da dúvida, os pacientes mais idosos que vão desacompanhados nas nossas consultas e não conseguem entender tão bem o que a gente está falando. Talvez a gente precisasse exigir que esses doentes tivessem acompanhantes. Aqui na tabela 3, a gente tem a relação entre as respostas antes do exame, e o sexo dos pacientes. A gente percebe, então, que tanto o medo quanto a ansiedade têm uma distribuição regular aí no sexo feminino e masculino, sendo a vergonha mais prevalente em mulheres e a dúvida mais prevalente em homens. Eu levanto a possibilidade dessa dúvida ser mais prevalente por conta da cultura do homem de não procurar mesmo serviço de saúde, não se interessar muito por esse
por esse assunto. Já que, com significância estatística, tem a questão de se já realizou ou não o exame. As mulheres já realizaram mais vezes esse exame, muito provavelmente por conta de terem patologias mais complexas, e os homens, na maior parte das vezes, vão para a urodinâmica como um pré-operatório para uma RTU, para comprovar uma obstrução infravesical que depois é resolvida com cirurgia. A tabela 4, ela demonstra as respostas antes do exame e o grau de escolaridade dos pacientes, o que acaba sendo muito importante, porque a nossa taxa de pacientes sem escolaridade é muito alta, de 16%. A gente consegue ver que a dúvida é 5 vezes maior naqueles pacientes sem escolaridade do que nos com escolaridade. E que o mesmo acontece quando a gente pergunta se ele entendeu o exame ou não. Naqueles sem escolaridade, só 23% entenderam o exame. E tanto dúvida quanto essa questão de entender o exame foram significantemente estatístico. Então, levantando mais uma vez a questão de adequar a nossa linguagem ao interlocutor que está na nossa frente. Na tabela 5, a gente consegue ver a relação dos desconfortos físicos e emocionais com a presença ou ausência de doença neurogênica. Então, os pacientes, eles precisavam dar uma nota, né, para esses sentimentos, para esses desconfortos físicos, desculpa. Então, a gente tem que os neurogênicos, eles estão mais acostumados com o autocateterismo. E a gente percebe que eles deram notas muito inferiores do que os não neurogênicos, tanto para a sondagem uretral quanto retal, e ficar com a bexiga cheia antes do exame. Aqui, quando a gente fala no sentido emocional do exame, eles também não consideraram, de maneira nenhuma, um fator emocional impactante. Isso, provavelmente, pela maior exposição que eles têm ao longo da vida a consultas médicas, exames, e pela necessidade deles fazerem um acompanhamento regular. Eles estão mais habituados com essa situação. Nessa tabela 6, a gente consegue ver o desconforto emocional e físico com a necessidade de repetir o exame se necessário. Então, fica claro que a dor física é um fator preponderante para que os pacientes não repitam o exame, caso seja necessário. Principalmente sondagem uretral, retal e permanecer com a bexiga cheia antes do exame. Então, aqui a gente consegue pensar na necessidade de que tanto o médico quanto a enfermeira que estão realizando exames tenham uma habilidade para fazer a sondagem de uma maneira que não seja tão desconfortável. No início, a gente também até chegou a pensar que urinar na frente do médico fosse um fator de extremo desconforto, mas isso não se mostrou verdade no nosso estudo. Tanto é que recebeu uma nota bem baixa, com uma mediana só de 2. E quando a gente fala da parte emocional, ansiedade e dúvida são os fatores emocionais que definem a recusa do paciente a repetir o exame. Na nossa última tabela, a gente tem a associação da pergunta como foi o exame para você com a necessidade de repetir o procedimento. Então, a gente entende que a expectativa do paciente precisa ser alinhada com a realidade do procedimento, porque daqueles pacientes que não fariam o exame, 72% tiveram uma experiência pior do que eles imaginavam. Então, será que é possível que a gente traumatize esses doentes com uma experiência negativa? O que a gente pode fazer para minimizar esses danos? Como conclusão, então, eu acho que é principalmente a importância da consulta de indicação da urodinâmica, onde o exame precisa ser mais destrinchado com o paciente, visando minimizar mesmo os impactos negativos que esse exame pode trazer. Então, sempre adequar a nossa linguagem de maneira assertiva para quem a gente está falando, tentar acolher ao máximo o paciente durante a consulta e durante o exame, sanando todas as dúvidas, e é importante também validar os sentimentos do paciente. E como sugestão, a gente deixa a elaboração de uma cartilha ilustrada sobre urodinâmica com uma explicação acessível e objetiva, onde o paciente possa transformar um exame que é tão abstrato em alguma coisa concreta, se preparando tanto física quanto psicologicamente para o exame. Obrigada. Parabéns, Marina. Nós temos tempo para uma pergunta. Quer comentar, professor Carlos? É muito interessante o seu trabalho, porque isso realmente mostra o que o paciente sente. E você quantificou esses dados. Eu acho que foi isso, a mais importância é isso, você verificar a ansiedade que o paciente tem para fazer o exame e a falta de informações que nós damos para ele. Eu acho que isso pode mudar muito no nosso ambulatório, esse conforto, essa informação que você traz através do seu trabalho. Eu acho que isso não é uma pergunta, e sim o que você está trazendo de benefício aos nossos pacientes. Parabéns. Obrigada, professor. Dando seguimento, chamar o Matheus para fazer a apresentação do trabalho de conclusão de curso dele.
Certo. Bom dia a todos. Eu sou o Matheus, sou um dos outros R5 que está terminando também. Vou fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que teve como título, né, a comparação entre dois procedimentos para litotripsia, que são a LECO e a ureterorenoflexível, comparando tanto o Sumaré quanto o Santa Bárbara do Oeste. Teve como orientador o professor Dr. Leonardo e o co-orientador o Vilmar Neto, né? Inicio a apresentação falando que não tem um conflito de interesses e que, como é do dia a dia do urologista, a calculose renal é bastante presente e ela tem grande impacto, principalmente na população economicamente ativa, né? São aqueles pacientes que poderiam estar produzindo, que sentem dores, que faltam trabalho, então, assim, é algo extremamente recorrente na vida de todos os urologistas. Existem vários tipos de tratamento, obviamente, aqui eu não vou ficar explicando quais são esses procedimentos, porque somos especialistas, né? O ponto de importância desse trabalho é fazer a comparação entre esses métodos, né, para alguns tipos de cálculos específicos. Então, o objetivo foi fazer a comparação do sucesso terapêutico, que é aquele paciente que ficou livre de cálculos, e avaliar de maneira secundária as complicações de ambos procedimentos. É um estudo retrospectivo, em que foi feita a revisão de dados dos pacientes por meio de prontuário, né? Em Sumaré são realizadas as ureteros flexíveis e em Santa Bárbara as LECO. Então, foi feita a revisão de dados desses pacientes nesses dois ambientes para esses procedimentos. Foi feito o levantamento das características, como o sexo, a idade, a lateralidade, o status da fragmentação pós, e foi feita a análise de dados, né? Principalmente avaliando eficácia e complicações. Lembrando que teve a aprovação do CEP, né, com o protocolo e tudo certo, porque mesmo os estudos retrospectivos, eles precisam de termo de consentimento. Então, de resultado, em relação à metodologia ainda, tivemos como critério de inclusão aqueles portadores de calculose renal única, uni ou bilateral, desde que seja única em cada lateralidade, de tamanho até 20 milímetros, que foram submetidos a esses procedimentos. Por que 20 milímetros? E únicos. Únicos para facilitar a comparação, e 20 milímetros porque tanto pela EUA quanto pela EAU, esses dois procedimentos, eles podem ser indicados para esse tipo de cálculo, né, com esse tamanho de cálculo. Então, isso facilitou a nossa comparação. E foram excluídos todos os outros, portadores de múltiplos cálculos, calculose ureteral, que tem anomalias anatômicas, gestantes, menores de 18 anos. Como resultado, nós tivemos a hipótese de que a ureteroflex é mais eficaz que a LECO, isso é uma hipótese que nós colocamos como ponto de comparação. Tivemos um N de 1.005 pacientes, a LECO com 853 e a ureteroflex de 152. Obviamente, a LECO vai ter mais pacientes, porque a questão anestésica é mais fácil, é um procedimento mais rápido, a ureteroflexível, o paciente precisa internar, precisa de centro cirúrgico, enfim, precisa de mais detalhes. Os procedimentos, eles demonstraram eficácia semelhante. E aqui nós temos a tabela, né, demonstrando a comparação dos métodos, né, pegando o N, o percentual e tudo. Foram feitas várias tabelas, né, o grupo de uretero teve os cálculos um pouco maiores na média do que os da LECO. Os sexos tiveram distribuição semelhantes nos grupos e foi bastante homogênea. A localização, a ureteroflex, ela teve principalmente localização em grupamento calicinal inferior. Então, a gente tem que lembrar também que pacientes que foram submetidos a LECO, que não tiveram sucesso terapêutico, eles foram encaminhados para complementar o tratamento com a flexível. Então, uma das perguntas que a gente se faz é, será que é o fim da LECO? Nossa, um aparelho antigo que fica lá fazendo aquele barulho todo e tudo. Com esse trabalho e outros que tem na literatura, nós vemos que eles têm eficácia semelhante. O sucesso terapêutico foi bastante semelhante em ambos os grupos. Então, o LECO teve um sucesso terapêutico com aqueles pacientes que ficaram stone-free de 77,31%,
e da flexível de 82,24%. A localização, quando comparamos localização para esse sucesso terapêutico, principalmente nos grupos, em ambos os grupos, o grupamento calcial inferior ele foi contemplado de uma maneira melhor, né? Nós tivemos um odds ratio maior para cálculos localizados no grupamento inferior quando comparados com outros locais, com outras localizações. Então, é um estudo que tem muitas limitações, obviamente, principalmente porque o detalhamento do cálculo ele é bastante complicado. Muitas vezes esses pacientes eles são submetidos a esses procedimentos sem tomografia, porque para fazer a tomografia vai demorar muito e o paciente está com dor e muitas vezes não se tem esse fluxo. Não houve padronização do material da ureter flexível, né? Obviamente, esses materiais, eles vêm de licitação, então, sempre que tem uma licitação diferente, são um material diferente e um cirurgião diferente, isso pode causar limitação. E o grupo LECO teve um N muito maior. Outra limitação bastante importante é com relação ao preenchimento do prontuário. Muitas vezes o preenchimento do prontuário não veio muito completo, então, principalmente para avaliar as complicações, isso aí foi uma grande dificuldade que foi apresentada. Em relação à efetividade, os métodos foram semelhantes, então a gente pode ver que a LECO realmente ela ainda tem bastante espaço quando utilizado da maneira correta, né? E demonstrou que não há inferioridade em nenhum dos métodos, né? Essa parte é importante. Então, eu agradeço aí a todos, lembrando que essa apresentação foi feita também em conjunto com todas as outras apresentações do pessoal da cirurgia, né, dos R2, dos outros R4 ou R5 que estavam terminando as outras especialidades. Obrigado, parabéns, Matheus. Queria as considerações do Dr. Luiz. Obrigado, Adriano. Parabéns, Matheus, pelo seu trabalho. Eu acho o seguinte, o seu trabalho, o objetivo, né, Matheus, é trazer algum benefício para o local que você fez sua residência, né? Trazer alguma coisa prática, né? Eu acho que ele pode trazer alguma coisa muito boa para a gente. A LECO não deve ser esquecida, eu acho que são métodos complementares, né? Como você falou, é um aparelho grande e tal, obsoleto, eu acho que não, eu acho que a gente já usou muito a LECO no passado, ela caiu um pouco em desuso por causa da flexível, né? Mas eu acho que, principalmente no nosso meio, que a gente tem muitos pacientes, dificuldade de internação e, assim, custo também, porque isso é uma coisa que seu trabalho vai levantar, né, que a gente conversou. Eu acho que você tem que ver o custo de cada tratamento. Isso é muito importante para os gestores de saúde verem que é muito importante ter um aparelho de LECO funcionando no nosso sistema. Não só em Santa Bárbara, eu digo, mas talvez aqui no HC também. São métodos complementares. O número de pacientes que a gente tem de cálculo esperando serem tratados, mais de 400, muitos perdendo o rim. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter ferramenta para usar. Seu trabalho pode ajudar muito a gente mostrar para um gestor de saúde, olha, isso aqui é um custo muito menor, temos que ter. Assim, são métodos que não se excluem, são complementares. Então, eu acho que no seu trabalho, foca no custo do tratamento para a gente mostrar que vale a pena ter a LECO, que ela é efetiva, quase tão efetiva quanto a flexível, e vai beneficiar o nosso sistema. Parabéns, Matheus. Eu só uma consideração, obviamente esse trabalho foi feito até esse estágio, pensando na parte de conclusão de curso mesmo. Ele ainda não vai parar aqui, vão ter essas outras implicações que o senhor trouxe, né? Agradeço aí novamente pelas considerações e com certeza ele vai andar um pouquinho mais para frente aí para demonstrar isso. Obrigado, Matheus. Agora o Ivan, por favor.
Bom dia. Pode começar? Então, bom dia a todos. Com muito prazer que hoje eu apresento o meu trabalho de conclusão de curso aqui da Urologia da Unicamp. Meu nome é Ivan Borin Selegato, eu fui orientado pelo Dr. Wagner Mateus e o meu trabalho se intitula Fatores pré-operatórios, preditores de complicação em pacientes com câncer de bexiga avançado submetidos à cistectomia. Como a gente já sabe, o câncer de bexiga é o segundo tumor mais frequente do trato urinário, tem como fatores de risco principalmente o tabagismo, e quando se vai fazer o diagnóstico, tem-se a tomografia, o exame de cistoscopia com biópsia, como principais fatores. E no que tange ao nosso trabalho, com relação ao tratamento, existem inúmeros a depender do estadiamento patológico, desde uma ressecção transuretral da bexiga, quimioterapia local, quimioterapia neoadjuvante em casos muito avançados e principalmente a cistectomia em casos de tumores que acabam invadindo a camada muscular, que se intitulariam o PT2. Então, as cistectomias radicais, nos casos de tumores avançados, elas trazem consigo complicações intraoperatórias e também complicações pós-operatórias. Por quê? Devido ao elevado tempo cirúrgico que normalmente essas cirurgias têm, ao risco de sangramento, a essa doença ser localmente avançada e também esses pacientes serem muito consumidos, desnutridos e anêmicos. Dessa forma, então, como otimizar os resultados desses pacientes submetidos à cistectomia radical? Quais fatores pré-operatórios que se relacionam diretamente com essas complicações? Então, o objetivo do nosso trabalho foi detectar os fatores preditores de risco pré-operatórios nesses pacientes com câncer de bexiga avançado que seriam submetidos à cistectomia. Como fatores específicos, nós analisamos a classificação ASA e os exames pré-operatórios laboratoriais como hemoglobina, plaquetas, linfócitos e albumina. E a partir disso, nós analisamos todas as complicações ocorridas no pós-operatório, da alta do paciente até a alta, ou, eventualmente, se esse paciente foi a óbito. E a partir disso, nós consideramos e dividimos essas complicações em gastrointestinais, urológicas, de parede abdominal e também não cirúrgicas. E nós realizamos todos esses dados pré-operatórios e correlacionamos diretamente com essas possíveis complicações e tentamos direcioná-las se elas têm significância estatística ou não. Então, esse foi um estudo retrospectivo de análise de prontuários, realizado aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, no ambulatório de uro-oncologia, e em todos os pacientes que foram submetidos à cistectomia radical de 2015 até 2021. Os pacientes que foram submetidos a essa cistectomia, como critérios de inclusão, todos esses pacientes que foram incluídos tinham obrigatoriamente ter realizado a cistectomia radical aqui na Unicamp e terem exames laboratoriais completos com hemoglobina, linfócitos, plaquetas, albumina e ter também relatado no prontuário o ASA desses doentes. E, obviamente, todas as complicações. Como os critérios de inclusão, todos os pacientes que não tinham o termo de consentimento ou não aceitaram realizar, ou quando já tinham ido a óbito, os familiares que assinavam, e também caso nós não tivéssemos qualquer um dos fatores no prontuário relatado. Esse trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. E o que aconteceu? Nesse tempo de 2015 a 2021, foram analisados 39 pacientes, no quais 5 pacientes foram excluídos devido à falta de dados de algum dos fatores que eu disse. Então, sobraram 34. Desses 34, o predominantemente do ASA, nós vimos um ASA 3 de 52%, que foi a maior parte da população. Com relação à classificação da OMS, do anátomo patológico, 96% eram pacientes de alto grau do tumor de bexiga, e quando nós utilizamos a classificação da Unicamp, 3+3, foi o predominante, também com 44%. Com relação ao estadiamento, a gente consegue ver... Como é que eu oculto aqui, Tonico? Que os tumores PT4 estavam com 34,48%, assim como os PT3, que foram os 2 mais frequentes. Ou seja, são tumores localmente avançados, a maior parte deles. Com relação ao anátomo patológico, 52% eram de carcinoma urotelial não papilífero, predominantemente, e
alguns outros mais raros, desde tumor de carcinoma de células claras e outros tumores que não eram oriundos propriamente da bexiga, e sim invadiam. Com relação à diferenciação, também, 50% deles não houve diferenciação específica e, em segundo lugar, seriam os que tiveram diferenciação escamosa, com 28%. Qual foi os resultados do nosso estudo? Desses 34 pacientes, 70,5% tiveram algum tipo de complicação. Então, quando eu digo isso, eu digo ou uma complicação mínima, desde uma pneumonia clínica, até mesmo complicações mais graves, urológicas, de parede abdominal, gastrointestinais ou até mesmo morte. Com relação à classificação ASA, nós temos aqui que 52% desses pacientes tinham, então, um ASA 3, e o que isso levava em conta? Tanto o ASA 3 quanto o ASA 4, nós tivemos relevância estatística com desfechos de complicação de parede abdominal e também com desfecho de complicações gerais, ou seja, incluindo, seja ela urológica, clínica ou de parede abdominal também, incluindo. Então, nós conseguimos ver essa relação estatística nas duas situações. Com relação aos resultados urológicos, houve 14,7%, foi o menor achado com relação às complicações cirúrgicas, e que em todos eles, desses 14%, ocorreram fístula urinária. E, com relação aos exames pré-operatórios, viu-se que a albumina tem um valor estatisticamente significativo com relação a essa complicação, ou seja, seria um dos nossos grandes preditores, sendo que a albumina desses pacientes que tiveram complicação ficaram na média de 2,3 e dos que não tiveram, 3,3, próximo do normal. Com relação às complicações gastrointestinais, 29% deles foram de fístula entérica, 17% de ilho paralítico e 8% aproximadamente de sepse de foco abdominal. E com relação aos achados que tiveram significância estatística, a albumina, novamente, é um grande preditor, seja para complicações de fístula gastrointestinal, que seriam a fístula enteral da anastomose, ou também desfechos de de complicações gástricas, gastrointestinais gerais, incluindo ilho paralítico. Com relação às complicações de parede abdominal, 41% dos pacientes apresentaram esse tipo de complicação, com hérnia abdominal e deiscência de ferida operatória e também infecção. E, novamente, a albumina vem como um dos grandes fatores preditores de complicações, com valores com significância estatística, seja no desfecho de complicações de parede abdominal geral, e quando se pega somente um fator específico, a deiscência de ferida operatória também teve relação. Complicações clínicas, insuficiência renal foi o mais comum, com 20%, seguidos de pneumonia e infecção do trato urinário. Morte aconteceu em 14% dos pacientes, e transfusão intraoperatória, que nós consideramos importante nos que tiveram perda de mais de 2 litros durante o procedimento. Então, com relação à discussão, realmente, as cistectomias elas têm um grande número de complicações por conta do seu porte, do elevado tempo cirúrgico e desses pacientes que têm uma performance status ruim. E diversos modelos de publicações vêm tentando refinar justamente essa avaliação desses fatores, seja com idade, IMC, linfócitos, plaquetas, e o que tem mais atual seria esse HALP, que seria o que nosso trabalho acabou pesquisando também, que é albumina, plaquetas, linfócitos e a hemoglobina. Então, a partir disso, com relação à albumina, o estado nutricional ele é fundamental. Peng e Lambert já mostraram também que essa albumina, abaixo de 3,5, ela é um preditor de sobrevida global e de sobrevida livre de doença nesses pacientes, e que essa hipoalbuminemia teria, com certeza, complicações diretas nas cirurgias. No nosso estudo, não houve evidência significativa com relação à hipoalbuminemia e risco de morte, contudo, a hipoalbuminemia, sim, vem com significância estatística com relação a complicações cirúrgicas gerais, urológicas, de parede abdominal e gastrointestinal. Lembrando que a média dos pacientes que tiveram essas complicações cirúrgicas gerais foi de 3, ou seja, abaixo de 3 seriam realmente os doentes que têm uma tendência maior de complicações. Um fato importante foi que a cada unidade de albumina a menos, os pacientes apresentavam 5 vezes mais chances de ter complicações gastrointestinais e 4,4% mais chances de ter complicações de parede.
Com relação à hemoglobina, também os estudos já demonstram que ela é importantíssima com relação às complicações, sejam elas intraoperatórias e também com relação à mortalidade, e ela é um grande desafio porque as próprias transfusões sanguíneas já acarretam complicações para o paciente no pós-operatório. O nosso estudo mostrou apenas que a hemoglobina pré-operatória teve desfecho com relação à fístula gastrointestinal, com uma média de albumina de 10, mas não ocorreu significância estatística quando se pensava que seriam pacientes que teriam um nível de transfusão intraoperatória maior, e isso não aconteceu. Com relação aos linfócitos e plaquetas, que também estão relacionadas ao HALP, via-se que plaquetas elevadas e linfócitos diminuídos, uma linfopenia, estariam relacionados a uma resposta ineficaz com relação à malignidade. O nosso trabalho não houve nenhum achado favorável com relação à linfopenia, mas com relação às complicações gastrointestinais, sim, as plaquetas aumentadas acima de 480 mil tiveram relação. Com relação ao ASA, ele foi acrescentado nos novos estudos e mais recentes com relação ao HALP, e PENG, inclusive, encontrou uma associação do ASA com o HALP como sendo o melhor preditor de sobrevida global, inclusive com relação ao estadiamento TNM. O nosso estudo mostrou apenas que o ASA estava relacionado diretamente com complicações de parede e mostra também uma tendência, olhando a estatística, com p-valor de muito próximo do que é considerado ideal, para complicações clínicas e cirúrgicas. Provavelmente, se o nosso N aumentasse, nós teríamos achados positivos. Então, como conclusão, embora a cistectomia radical seja vinculada a grandes taxas de complicações, uma avaliação correta pré-operatória é fundamental e mandatória para a avaliação desses doentes, e o HALP, que seria com a avaliação do ASA, ela é fundamental e deve ser implementada em todos esses pacientes, visando, assim, otimizar os resultados e reduzir as complicações. Obrigado. Obrigado e parabéns, doutor Ivan. Eu queria ver se o Wagner poderia fazer as considerações para o trabalho do Ivan. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Sim. Ok. Parabéns, Ivan. Eu queria aqui deixar os parabéns, porque o Ivan, junto com vários alunos nossos, fizeram a captação de dados desse trabalho. É um trabalho difícil. Tomou bastante tempo, né, Ivan? Mas o Ivan foi muito bem nessa organização com os alunos, e ele conseguiu mostrar aqui um trabalho de TCC, mostrando o que a gente já sabia, mas mostrando um pouco da experiência da Unicamp. Acho que alguns até ficaram um pouco assustados quando viram esse número de 70% de complicações. Mas em grandes centros, como o Memorial Sloan Kettering, por exemplo, eles têm 50% de complicações na cistectomia. E o Ivan mostrou muito bem durante a sua apresentação. Isso se deve muitas vezes ao fator pré-operatório desses pacientes. Os pacientes têm uma doença avançada, doenças clínicas envolvidas antes da cirurgia, são mal nutridos. E eu acho que aqui reforça aquilo que a gente já sabe, né? Que esses pacientes muitas vezes vêm despreparados para uma cirurgia. Daí a importância de o que fazer nisso, né? Nesse aspecto. Talvez melhorar essas avaliações desses pacientes, talvez melhorar o aspecto nutricional nesse pequeno período pré-operatório, melhorar a parte técnica. Uma coisa que se fala muito é de fazer essas cirurgias de cistectomia em grandes centros. Eu acredito que a cistectomia não é uma cirurgia para todos os urologistas, e sim de grandes centros, porque é uma cirurgia que complica muito. E as cirurgias minimamente invasivas vêm nesse encontro também, né? A cistectomia, principalmente por via robótica, e a laparoscópica, com muito mais dificuldade, mas vem nesse sentido. Então, eu quero parabenizar aqui o Ivan pelo trabalho. 90% desse trabalho foi mérito dele, e desejar boa continuação da sua carreira, bom começo de carreira urológica, viu, Ivan? Um abraço a todos aí, e estamos à disposição para perguntas, né, Ivan? Obrigado. Vamos dar seguimento, então. O Ivan, fale sobre agora o seu estágio internacional. Perfeito, professor, obrigado. Só para salientar também, agradecer muitos daqui participaram, inclusive os novos R3, já demonstrando bastante interesse, então eles também participaram desse trabalho, captaram dados, então parabéns a eles também, para não tirar o mérito de quem merece. R4 também, né? Mas vamos lá. Então, seguindo. Eu fiz um fellow internacional agora em Lisboa, que eu fiquei no mês de janeiro, e lá eu fui
cheguei e logo fui para um hospital chamado Centro Hospitalar de Lisboa Central. Lá ele é composto por sete hospitais, no qual eu fiquei no estágio de cirurgia robótica e cirurgia minimamente invasiva, em 2 hospitais, o Curri Cabral e o Hospital São José. Logo no meu primeiro dia, eu cheguei na hora do almoço, o diretor do hospital da urologia me pediu para chegar lá onde ocorrem as cirurgias robóticas, que é nesse Hospital Curri Cabral. Lá eles têm a plataforma da 20XI e são realizadas em médias 4 a 6 cirurgias por semana robóticas, todas as segundas e terças-feiras. Lá, então, logo nesse primeiro dia, acho que é isso, a esperança é o sonho do homem acordado. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu não sei mexer nesse robô, mas gostaria muito de entrar em campo, conseguir aprender alguma coisa. E foi justamente isso que aconteceu no meu primeiro dia. Logo na primeira situação, o chefe já falou, Ivan, entra em campo. Eu falei, eu não tenho a mínima ideia como é que mexe no robô. Ele falou, então você está aqui para aprender, então vamos. Então, já entrei em campo, me ensinaram, tiveram muita paciência comigo. Na minha segunda cirurgia, eu já estava como primeiro auxiliar. E no outro dia, a partir dessas semanas, das próximas que viriam, o chefe acabou que nós nos demos muito bem e ele dispensou o R6 que ficava lá e eu fui o único residente que acompanhava nas cirurgias e fiquei como primeiro auxiliar em todas. Então foi excelente. Aqui o Dr. Luiz Campos Pinheiro, que era o diretor do serviço de urologia, ali já num dos primeiros dias já auxiliando. Entramos em muita torada, foi logo na primeira semana, quase de madrugada, operar com ele uma complicação que tivemos, você vê que não é só coisa boa, e isso foi também muito bom. Além do Luiz Campos Pinheiro, outros 3 médicos faziam parte da equipe de cirurgia robótica, alguns que conhecem pessoas daqui, e bons também são todos médicos jovens, que estão em uma curva de aprendizado muito boa, já têm uma experiência bastante interessante. No Centro Hospitalar São José, que é o hospital mais clássico de lá, que foi justamente reconstruído após o terremoto na cidade, lá é onde fica o serviço da urologia central mesmo, que eles têm uma enfermaria composta com 20 leitos, e o mais interessante de tudo que é realmente esse centro onde eles fazem procedimentos. Eles têm uma sala de um centro cirúrgico só para eles, com anestesista só para eles, uma sala com ultrassom, eles fazem todos os procedimentos de braquiterapia, biópsia transperineal com confusão, todas as quartas-feiras, e eu tive a oportunidade além de conseguir aprender um pouco mais de ressonância, demarcar as lesões, conseguir fazer também o procedimento de biópsia transperineal e, com muita sorte também, já foi até convidado para agora para conseguir retornar e aprender um pouco mais, e um curso que eles vão fazer também, eles já me convidaram gratuitamente. Além disso, tive contato também com a cirurgia minimamente invasiva de litíase, que também foi muito interessante. Eles têm outros tipos de dispositivo, tive contato com o laser Moses, com a tecnologia de Thulium Laser no serviço privado, que inclusive também me chamaram para operar em hospitais privados, isso foi ótimo, eu consegui aprender, ver outras coisas. Aqui só alguns dos procedimentos. E todas as quartas-feiras também nós tínhamos as cirurgias laparoscópicas 3D, com o Dr. Frederico, que é um cara sensacional, me recebeu muitíssimo bem. Esse foi o nosso primeiro dia, que eu cheguei depois da visita um pouco atrasado, mas logo no começo ele já pediu para eu entrar e fazer o procedimento. E na sequência já estava eu nas outras 4 semanas fazendo a Sacro Promontos, com muita destreza, depois do Dr. Cássio ter me ensinado, e o Lucas também. E isso foi muito bom, ele teve um apreço grande, viu que nós realmente fazíamos bastante procedimentos, e foi ótimo. Aqui, já fazendo, nas últimas 2 semanas, eu entrava somente eu e a residente, que essa foi a primeira nefrectomia da residente, eu fiz com ela. O Dr. Frederico chegou, eu falei, chama ele aqui para a gente tirar uma foto, que senão não vai ter jeito. Isso aqui é a cirurgia lá Brasil, só os residentes. Então foi sensacional, ele ganhou muita confiança, pegou confiança em mim, então agradeço muito a ele também por esse estágio de sucesso. Essa foto eu coloquei para lembrar o Dr. Cássio, porque nesse dia foi muito engraçado. Eu passei visita e o médico responsável pela uroginecologia, ele teve um problema familiar e tinha um prolapso posterior para ser operado. E o chefe perguntou, quem que vai operar isso? Aí perguntou para um, outro, ninguém queria operar. Aí ele perguntou para mim, Ivan, não é possível que você não sabe só cortar lá, reduzir aquilo e dar ponto de novo. Eu falei, tá bom, acho que dá certo. Fui eu lá com o residente, sozinho, e eu lembrando no meio do caminho, pensando, por que eu fui falar que eu sei? Posterior é misterioso.
Mas lá fui com o residente, consegui fazer a cirurgia, que foi muito boa, o residente adorou. No outro dia ainda me levou presente, que ele não tinha costume de fazer esse tipo de procedimento, e a gente fez como faz aqui. Foi muito bem. Isso, no mesmo dia, o diretor me ligou, falou que estava muito agradecido, foi muito bom também. Então, mais um momento de lembrança ótima. Também fui para o estágio, no meu estágio eu tive para Porto, também o Dr. Frederico me cedeu a inscrição gratuita para esse congresso, na verdade, de tecnologias em urologia, então foi cirurgia semi-ao vivo, 2 dias de congresso, foi excelente, com grandes nomes também da Europa, foi ótimo. E acho que, além de tudo, as relações humanas foram excelentes, tive contatos com amigos brasileiros que moravam lá em Portugal, que também me receberam muito bem. Os chefes, quando eu perguntei, será que eles saem com a gente? Tá aí, eles toda semana, toda quinta e sexta, o chefe da esquerda, que era o responsável da litíase, fazia questão de levar para tomar cerveja. A gente conversava 3, 4 horas depois, até a noite, de história de Portugal, Brasil, conversava de tudo. Os outros chefes, Dr. Frederico, saímos para almoçar inúmeras vezes. O pessoal da robótica, Campos Pinheiro me ligava à noite para ir jantar com eles. Então, assim, não tenho palavras para agradecer todos os chefes de lá. Muito. Além disso, também me colocaram dentro das próprias famílias, me colocaram no carro para viajar, para eu conhecer, fizeram questão de tudo. Então, tive momentos maravilhosos. Também tive tempo aos finais de semana para viajar, conhecer. Um dos finais de semana, fiquei fazendo TCC, fazendo mestrado também. E é isso, a pergunta é, valeu a pena? Teve investimento financeiro alto, bastante tempo, mas foi um dos melhores momentos da minha vida com relação a estágios e fellow. Entrei como primeiro auxiliar de 11 cirurgias robóticas, com muito ânimo. Fiz biópsia transperineal, acompanhei outras. Entrei em cirurgias videolaparoscópicas, entrei em cirurgias de litíase. Fiz RTU, fiz prolapso, todas as cirurgias que, na verdade, o chefe às vezes falava, não, isso daqui eu acho que não é melhor você não fazer. E aí eu acabava fazendo. Fui em congresso internacional, tive um network fantástico lá. Fui para, além de cursos, fui chamado então para esse curso, tanto de biópsia transperineal, e também o Dr. Frederico me chamou agora em julho para um de laparoscopia, que acontece há 3 anos, e também já me cedeu inscrição gratuita, graças a Deus. E agora também já estou incluso em 2 artigos científicos com relação à biópsia transperineal lá, e acho que isso daí vai ser ótimo. Acho muito interessante aqui também essas 2 frases que eu coloquei, que foi que o próprio diretor colocou para mim, falou assim, nossa, você tirou leite de pedra e você fez 10 meses em 1. E o outro foi no último dia que ele falou, eu espero que esse fellow tenha sido tão bom para você quanto você foi bom para nós. Isso foi muito bom, porra, foi sensacional. E aqui foi um outro exemplo de uma mensagem que eu recebi do residente que rodou comigo todos os dias, e eu, como a gente já sabe, a gente fica um pouco com medo de fazer, eles colocaram eu fazer muitos procedimentos, e eu falava, não, deixa ele fazer primeiro, eu não estou aqui para isso, deixa ele. E aí ele me mandou essa mensagem, eu agradeci, e ele me mandou essa mensagem no meu último dia, para você ver que não teve conflito, nós fiz grandes amigos lá, inclusive do residente, e foi sensacional. E para finalizar, depois eu fui para o EUREP, que é o European Urology Residence Education Program, que foi relacionado a 2021, né? E aqui a carta de aceite e tudo. Foi o único brasileiro a estar lá presente também. A gente faz um curso online também de laparoscopia. E aqui, nós temos muitas aulas, são 6 dias de muito programa teórico interessante, com grandes nomes de lá, das 7h30 da manhã até as 6 da tarde. Eu fiz os 2 cursos, seja de laparoscopia e ureteroscopia, e também foi na mão. Aqui os meus amigos portugueses que eu acabei fazendo lá também, que nós saímos, curtimos festa, aproveitamos bastante, mas também com bastante compromisso, porque eles também tinham prova de título, então todos eles tinham que estudar bastante. E aqui foi o nosso último dia, o brasileiro lá perdido, e essa frase que foi ótima, life is like a penis, it's short, but it seems so long when it gets hard. Então, realmente é exatamente isso. Então, fica aqui, esse é o grande fato. E aqui os nossos amigos tão queridos, que dividiram esses últimos 3 anos comigo, foi ótimo. Tem uns arranca-rabo, como sempre, mas, no final das contas, faz parte de tudo que a gente aprende, seja nas dificuldades ou não. E aqui também, agradecer muito aos chefes que se dedicam a nós,
nos ensinam ao máximo, nos dão oportunidades agora na vida fora que aparecem. Então, meu respeito, minha admiração a todos aqueles que me ajudaram muito, Dr. Castro, Dr. Adriano, como chefes da especialidade, Dr. Dancona também como meu mentor aqui no meu mestrado, e em breve ele vai acabar, né? Vai sair. E quem sabe agora novos desafios, doutorado, quem sabe. Muito obrigado a todos. Fica aí meu... Parabéns, Ivan, muito bom. E para fechar, vamos chamar a Marina. Abre esse menino despedida também. Esse TCC tá aberto. Nossa, como você é alto, Ivan. Eu vou tentar ser breve aqui. Bom, todo mundo que me conhece sabe do meu interesse em fertilidade masculina e reprodução humana. Então, eu fiz meu estágio na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, no setor integrado de reprodução humana, sob a supervisão do Dr. Renato Fraieta. Esse, então, é o setor integrado lá de reprodução, fica do ladinho ali do Hospital São Paulo. Esse é o Dr. Renato Fraieta, o chefe da cadeira. Então, lá é uma disciplina mista, focada na avaliação do casal infértil. Então, é composta por urologistas e ginecologistas. Tem um programa de fellow lá, com 2 residentes da GO e 2 fellows da urologia, e tem 1 ano de duração. A rotina é de segunda a sexta-feira no setor, tem ultrassom transvaginal, onde tanto o urologista quanto o ginecologista, eles fazem esses exames para avaliar ciclo, fazer o primeiro exame feminino. Às 8h30 tem discussão de casos novos, às 8h30 tem um ambulatório com casos novos, 9h30 discussão dos casos que vão retornar para fazer uma linha de conduta, né? Como fala? Uma linha horizontal de conduta. 10h30 os retornos e meio-dia discussão sobre as estimulações ovarianas. No Hospital São Paulo, todo dia às 6 da manhã tem punção ovariana, seguido de tese, mesa e ICSI, incluindo de final de semana. Às terças-feiras, a gente tem cirurgias da uroinfertilidade lá, reversão de vasectomia, varicocele. De quinta, ambulatório de uroinfertilidade. E às 11h30, reunião do setor com apresentação de casos, discussão de artigo, muito parecida com a nossa aqui. Então, aqui são só algumas imagens. Eles têm lá no Hospital São Paulo mesmo 2 salas destinadas à reprodução. Então, são as únicas salas do hospital que começam realmente muito cedo. 6h30, o anestesista já está lá e os procedimentos já estão começando. O laboratório da fertilização é logo ali do lado, no centro cirúrgico mesmo, o que facilita muito os procedimentos. Aqui é só um exemplo das reuniões, e esse aqui, para quem nunca viu, é um vibroestimulador para paciente com trauma raquimedular, com ejaculação retrógrada. É um negócio bem diferente. Eu não consegui colocar o vídeo para vocês verem. E, por fim, eu terminei meu estágio na Androfert com o Dr. Sandro Esteves. Os meninos que vão ser R5 agora vão rodar lá. Vão passar em consultas voltadas para a infertilidade masculina, vão acompanhar todas as cirurgias como primeiro auxiliar. E, se quiserem, podem acompanhar a punção ovariana, transferência embrionária e as atividades do laboratório de FIV. Para finalizar, eu queria só mostrar alguns slides, fazer um apanhado rápido da nossa trajetória aqui. Parecia que não ia acabar, mas acabou. Então, eu vim, na verdade, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e eu sempre quis fazer Unicamp, eu sou de Campinas, então estar aqui, para mim, é um negócio muito importante. Não quero me emocionar, mas já estou emocionada. Então, quando eu passei na cirurgia geral, foi um negócio absurdo, eu fiquei muito feliz. E depois, quando eu passei na urologia, eu fiquei mais feliz ainda de fazer parte dessa equipe. E aí a aprovação veio, eu, Matheus, Ivan, a gente conseguiu esse feito num ano onde nós éramos em 4 aqui da casa só prestando, então já era uma concorrência que deixava a gente ansioso. Aqui foi o nosso primeiro jantar juntos, não sei se os meninos lembram, lá em casa a gente começou a elaborar a escala, discutir sobre avisos,
e a gente nem imaginava o que estava por vir, literalmente. Esse aqui foi o churrasco de despedida dos meninos, do Daniel, do Arnold e do Leopoldo. A gente já começou a sentir como é que seria a interação entre os chefes, entre os residentes, entre o grupo. E essa reunião foi exatamente há 3 anos, foi a reunião de apresentação minha, do Ivan e do Matheus, como está sendo a dos meninos hoje. Então, esse momento foi bastante memorável. Eu não sei se o Dr. Marcelo está online, mas acho que ele vai lembrar desse dia. Foi no dia 14 de março, fazia 10 dias que tinha começado o R3, e R4, R5, todo mundo foi para o Proteus, ficamos nós 3, e o Dr. Marcelo numa quinta-feira com 5 transplantes. Acho que o Dr. Luiz também lembra, na sexta-feira... Na sexta-feira o Dr. Luiz veio ajudar também, foi caótico, mas foi memorável. Acho que o Dr. Marcelo não gostou muito, mas a gente gostou muito, né? E depois disso vieram transplantes, Jotas, torções, transplantes. A gente ficava muito cansado, o Dr. Ricardo pode confirmar, exausto. Brincadeira, eu também estava bem cansada. Mas também teve o lado bom, né? Então, quando a gente operava principalmente as crianças, o retorno era absurdo. Essa foto foi autorizada pela mãe. Inclusive, foi um pedido dela. Eu gosto muito dessa foto, desculpa. Fora isso, não foi só transplante, não foi só cirurgia, não foi só urgência. A gente teve muitos momentos bons, muitos jantares, muitos congressos, o brasileiro, o Proteus. E aí chegou o R4. O R4 eu achei que eu ia ficar tranquila. Achei que ia ser um ano bem de boa. E aí eu comecei com o João na urgência e, de repente, foram 16 transplantes na primeira semana de março. Transplante atrás de transplante, até eu e Ivan, a gente teve a oportunidade de fazer um transplante R4 ali no começo, foi bem legal, porque a gente nunca opera junto, então foi uma experiência bacana. E uma orquiectomia, exato. É verdade. E aí a gente começou a sentir no R4 o gostinho do que era ser urologista mesmo, começar a fazer procedimentos mais avançados, endurológicos, na vídeo já começava a dissecar um pouquinho ali do rim e sentiu a parte boa que estava por vir. Só que aí veio a pandemia, e a pandemia deu uma derrubada aí na gente, no nosso procedimento. A única coisa que não parou foi o transplante, né? O transplante seguiu aqui a 1000. A gente continuou fazendo. Mas, de vez em quando, a gente conseguia colocar uma coisinha ou outra. Aliás, eu desejo que os R3 e os R4, que estão virando agora, fiquem nessa posição aqui que eu estou na Sacropromonto por muitos e muitos anos, viu? Aí, voltando à parte boa das crianças, eu sempre gosto de colocar, porque foram momentos que me marcaram, achei que eu não ia gostar, mas eu gostei bastante. E os nossos momentos bons, a gente conseguia, mais para o final da pandemia, fazer um jantar ou outro, dar uma saidinha, esquecer um pouco do que estava acontecendo no mundo. Até que chegou o R5. Aí, meu irmão, aí ficou bom. Aí foi percutânea, flex, vídeo, coisas que a gente, quando entra, não imagina que vai estar fazendo, e vai estar fazendo com uma segurança boa, assim. As uretras, as microcirurgias, que são cirurgias que toda R5 espera, eu acho, para fazer, para ter contato. E os transplantes, né, que nunca acabam. É impressionante. Também nesse último ano, a gente teve os congressos brasileiros, as nossas confraternizações de final de ano, os jantares e almoços com os nossos chefes, sempre muito agradável. Por fim, eu queria agradecer principalmente aos meus pais, que não seria possível sem o apoio deles. Nem vou me delongar. Agradecer também aos meus R- direto. Mais difícil que aprender é ensinar, e eu espero que a gente tenha conseguido ensinar alguma coisa para vocês. Para os meninos que estão chegando, eu acho que o que eu posso deixar de mensagem é que o tempo vai passando e a gente tem a mania de achar defeito sempre onde a gente está, esquecendo do quanto a gente quis estar aqui e de valorizar o fato da gente estar aqui, né? Então, espero que, independente das dificuldades que vocês vão encontrar aí no futuro, vocês não esqueçam disso. Para finalizar, eu queria agradecer a todos os chefes. Para mim foi um prazer estar aqui. Os últimos 3 anos foram essenciais para a minha formação. Tem 2 pessoas em especial que eu queria muito agradecer, que eu vou citar nomes. A primeira pessoa é o Dr. Cássio, que foi meu orientador desde a cirurgia geral e que
me abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades de publicação, de artigos, escutou minhas lamúrias, mesmo não querendo muito de vez em quando, mas sempre teve muito presente. E o Dr. Sandro, que quando ficou sabendo do meu interesse na infertilidade, me acolheu muito bem, abriu as portas da clínica particular dele, me direcionou, me orientou da melhor maneira possível para eu conseguir me preparar para essa nova etapa, que foi... meu slide não saiu, mas que foi a aprovação em primeiro lugar no Fellow de Reprodução Humana da Unifesp. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada. E aproveitando, vou chamar os 3 R3 agora que entraram. Então, o Caio, o Gabriel e o Arthur vêm aqui na frente para o pessoal conhecer vocês. E eles têm codinomes, viu? Mas eu não vou falar. Se vocês quiserem, vocês falem. Exatamente. Então, Caio, Gabriel e Arthur. Começa pelo Caio. Bom dia, meu nome é Caio. Chupeta. É um prazer, é uma satisfação estar aqui. A gente batalhou demais, estudamos muito, acho que há alguns anos já. Uro é a especialidade mais concorrida. Então, é um prazer enorme estar aqui na nossa estreia, na reunião de estreia. E espero um dia chegar ao final da R5 com essa alegria, com essa satisfação que eles estão hoje. Bom, eu sou o Gabriel Osama. Queria agradecer também a todos vocês essa oportunidade de estar aqui na equipe de urologia e basicamente agradecer e que esses próximos anos vão ser muito bons, a gente vai se empenhar bastante e não está funcionando. Eu vou falar nisso. Mas é basicamente isso. Não funcionando. Bom, meu nome é Arthur, muito prazer estar aqui com vocês hoje, Arthur Flecha. A gente está muito feliz, a gente espera esse momento faz muito tempo já. Espero que sejam anos de muito aprendizado e é isso. Obrigado. Bem, então, obrigado aos 3, espero que trabalhem muito e reclamem pouco. Aos que saem, a gente deseja toda a felicidade do mundo. Como todos os anos nós falamos, essa é a casa de vocês, vai estar sempre aberta para vocês, para qualquer reciclagem, qualquer retorno, até para fazer transplante renal, se vocês quiserem, vocês podem vir, porque sempre vai ter um espacinho para vocês aqui no coração da urologia. Eu encerro essa reunião festiva, né, Adriano? E convido a todos agora para um coffee break na sala ao lado. E aí nós tiramos fotos também, ou vamos tirar fotos aqui, mas vamos encerrar a transmissão. Agradeço aos internautas aí que nos acompanharam. Obrigado. Matheus, não posso te tirar. Matheus, parabéns, velho.